E gente, eu vou falar uma coisa para vocês: a ordem divina da alma é inteligência, vontade e sensibilidade. Primeiro a sua inteligência governa a sua vontade, e a sua vontade governa a sua sensibilidade. Gente, sendo bem sincero, as pessoas quase não têm mais nada na inteligência, porque a vida intelectual católica, ela morreu. Por isso que tantos católicos migram para o protestantismo. Por quê? Porque eles gostam de sensações. E aí o que acontece? Se isso acontece, se eu vou numa comunidade vendo alguém repousando no espírito e chorando, eu vejo que está uma unção tremenda. E aí todo mundo, ai meu Deus, a sensibilidade. Fuja disso na sua vida. Sabe por quê? Vamos ser realistas. Quantos encontros que você já fez na sua vida, que você já chorou, que você aplaudiu? Qual que é o resultado? Quem que é você hoje? Qual é a sua disciplina, a sua vida de oração? Quanto tempo que você lê a Bíblia? Você ficou um melhor marido? Você ficou uma melhor... Se a tua vida não teve fruto, foi um momento de emoção. Você ficou entusiasmado. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Dom Chotar criticava a febre do ativismo. Não, vamos fazer cristoteca para o jovem. Por quê? Porque precisa atrair os jovens do mundo. Eles precisam ver alguma coisa na igreja que se identifique. Aí vai lá, bota uma balada. As músicas eletrônicas são iguais a do mundo. O jeito de se dançar hoje, eu já vi cristoteca que fazia sanduíche com uma menina para dançar. Gente, infelizmente, se pegando no banheiro. Não, mas a gente precisa fazer isso para atrair os jovens do mundo. Essa metodologia nunca foi usada pelos santos. Por quê? Porque Jesus mandou apacentar ovelhas, não ficar entretendo bodes. Só que a metodologia de São João Maria Vianney era ficar a madrugada inteira diante do Santíssimo. A do Padre Pio era rezar 100 terços por dia. A dos santos era se mortificar. Por que eles chegavam numa cidade e ganhavam almas? Não, eles não se misturavam com o mundo. Não tinha uma nova maneira de evangelizar. Eles faziam de maneira eficaz o que Jesus pediu para produzir frutos. E o que Jesus pede para produzir frutos? Vida interior. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. A vida interior é quando você desenvolve o seu amor a Deus na sua alma. E é difícil. Pega todos os seus amigos católicos, o seu grupo, a sua comunidade. Pergunta quem que é a pessoa que tem uma semana disciplinada. Escuta o que eu estou te falando. Com meia hora de oração mental por dia. Você vai ficar apavorado que você não vai encontrar. E você vai ver qual que é o problema disso. Eu vou no grupo, eu levanto a mão, eu louvo. Não se esqueça, no louvor Deus habita, mas no silêncio Deus fala. E nós não podemos deixar esse engano de Satanás acontecer na nossa vida. Só que aí, meu irmão, minha irmã, quando você for querer começar a dar passos firmes nisso, eu vou te falar uma coisa: você tem que ser de aço. Porque Santa Teresa d'Ávila diz que quando o demônio percebe que uma pessoa quer começar a crescer espiritualmente através da vida de oração, ele convoca o inferno inteiro para tirar ela, como ela dizia, das moradas interiores. Porque a vida interior é muito superior à vida ativa. Quando Jesus ele foi para o ministério de pregação dele, o que ele fez? Ele foi para o deserto, rezar e jejuar. O preparo do ministério da pregação de Jesus foi no deserto. O deserto é lugar do quê? De silêncio e de encontro com Deus. Depois lê Oséias 2,14. Ele vai e silencia. Por quê? Porque é no silêncio que nasce a profecia. Deus disse para Santa Faustina: eu não me comunico com uma alma tagarela. Por isso que eu estou ansioso para ir no retiro agora do Verbo encarnado. Eu não estou aguentando, eu estou estafado, ainda com um menino novo. Eu saio daqui, vou para casa amanhã, terça-feira vou para Goiânia, prego terça, quarta, quinta, sexta, sábado, chego aqui em São Paulo 10h30, viagem para Sorocaba e prego um retiro. Eu não estou aguentando mais. Eu estou suspirando para o meu retiro de 4 dias em silêncio, só diante de nosso Senhor. Nós precisamos disso, senão a gente fica louco. E aí na história da igreja você vai ver o que? A vida interior é extremamente superior à vida ativa. Porque a salvação de uma alma, ela não depende da fala, do conhecimento. Gente, o cara pode ter o conhecimento inteiro de teologia, de filosofia, ele vai para o inferno abraçando o código de direito canônico. Satanás também citava a Sagrada Escritura. Na pregação que eu fiz sobre o inferno no grupo, eu falei sobre aquele pregador francês que era aclamado por toda a França, que no velório dele todo mundo foi. E o cara levanta no meio do velório e diz: eu fui condenado ao inferno porque eu tive o pecado da soberba.
Agora, gente, escuta o que eu vou te falar. São Francisco Xavier foi um dos maiores missionários da Igreja Católica. Evangelizou batizou mais de 500 mil pessoas com as próprias mãos. Ressuscitou 9 mortos, milagre, nem se fala. E é considerado, do lado de São Paulo, o maior missionário. Numa revelação particular diz que Santa Teresinha do Menino Jesus salvou mais almas do que São Francisco Xavier. Como isso? Se ela estava dentro do convento. A salvação de uma alma depende do amor sobrenatural que uma pessoa tem por Deus. E aí tem aquele ensinamento muito bonito de Santa Teresa d'Ávila, que fala das moradas: primeira morada, segunda morada, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E quanto mais adiantado você estiver numa morada, qualquer ato para glorificar a Deus que você fizer na sua vida, ele joga mais méritos. Ou seja, São João da Cruz dizia que um ato de amor a Deus que uma alma de sétima morada faz, ela arranca inúmeras almas do purgatório e converte um monte de pessoas pelo mundo. Mas como que esse negócio de conversão é tete? Não, é a graça que Deus derrama. Por exemplo, eu fui numa pregação e um traficante se converteu. Aí o traficante vem: nossa, eu mudei na sua pregação, tal, que eu não sei o que lá. Às vezes tem um mérito de uma mulher enclausurada que eu nunca vi ela na minha vida, uma carmelita. E quando eu for para o julgamento, vai mostrar que a oração dela derramou uma graça na vida daquela pessoa que me escutava, e que o mérito nem é todo meu e nunca vai ser, mas foi o sofrimento que aquela mulher estava dentro do convento, sem o mundo saber quem ela era, que me ajudou com uma graça para levar o coração daquele pobre pecador ao encontro com Deus. E eu nunca na minha vida, nunca, como pregador, eu posso achar alguma coisa que eu estou executando um apostolado tremendo e converter nas almas. Porque quando eu fiz aquela pregação do inferno no grupo, que o Paulo me convidou, eu fui em Brasília, um menino chegou e falou: na minha família 21 pessoas se converteram com a pregação do inferno. O que estava do lado falou: na minha não foi 21, mas foi 7. A única coisa que eu fiz ali foi emprestar a minha voz para Deus, porque eu não tenho mérito nenhum. Porque vai dizer Apocalipse 1:5, é o sangue de Jesus que nos lava e purifica do pecado. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só um instrumento mesmo. E aí, meus irmãos, quem são os maiores instrumentos de conversão nas igrejas? Sabe quem são? São os monges. São as almas reparadoras, são as almas vítimas, são aqueles que sofrem. E aí eu vou trazer isso daí depois para a família. E aí, quanto mais num alto grau de morada que você está com Deus, maior é o mérito. Por isso que é bonito aquilo que, quando aconteceu na igreja, a heresia do arianismo, né? Era um bispo chamado Ário, que ele dizia que Jesus não era Deus. E Santo Atanásio começou a combater isso, mas não teve tanta eficácia, e foi chamar um santo do deserto para ajudá-lo, Santo Antão. E quando Santo Antão desceu, que foi naquele aerópago, naquela multidão, discutindo se Jesus era Deus ou não, Santo Atanásio falando, bispo Ário, quando Santo Antão entrou, houve um silêncio absoluto, todo mundo olhando para aquele homem, porque ele tinha aquela fama bonita que tinha vencido o demônio no deserto. Aí quando Santo Antão chega e fala, o seu discurso foi assim: Jesus Cristo é Deus, eu vi o Senhor. Houve um silêncio coletivo, e todos renunciaram à heresia ariana, foi sepultada, voltaram para a igreja católica, e tipo assim, exterminou a heresia. Aí a gente pergunta, mas o que Santo Antão tinha num discurso dele, que ele falou uma coisa só, e todo mundo aderiu à verdade da fé? Mas que poder que é esse? O poder é que Santo Antão, ele tinha uma vida interior, ele amava a Deus, a sua vida de oração fazia ele transbordar de amor divino, mas rozava. E ele chegou num grau de oração máximo, que é a 7ª morada. E por causa que ele estava nessa união com Deus, Santo Antão, ele deixou o mundo para viver na caverna. Ele não queria saber dele, de vaidade, nada. A única intenção de Santo Antão era amar a Deus. E o amor de Santo Antão era tão puro e cristalino por Jesus, que quando ele falou aquelas palavras, porque ele estava naquele grau elevado de vida de oração, o Senhor colocou a mão e descarregou uma jarrada, do Espírito Santo tão forte, que todo aquele povo converteu. Mas não fez sermão, nada. E aí eu tenho uma coisa para te dizer:
O demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Ele quer jogar a igreja na febre do ativismo. Seja inteligente, faz o que você quiser, contanto que você não reze, para mim tá bom assim desse jeito. E aí, meu irmão, minha irmã, sem oração, nem conseguir a nossa salvação nós conseguiremos. E aí eu trago uma coisa para vocês, tome cuidado. Quando as Sagradas Escrituras vai dizer em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se você procurar na Bíblia o que é o reino de Deus, o que Jesus vai dizer? O reino de Deus está dentro de vós. Eu estava um dia na Bahia e vi uma livraria aberta e comprei um livro chamado O Milagre da Manhã. Quem já leu esse livro aqui, O Milagre da Manhã? Ninguém leu? É livro secular. E o cara falava de um acidente que ele teve na vida dele, de dificuldades que ele passou na vida dele, e ele estava muito mal. Ele foi e conversou com um cara que era médico, personal trainer, e o cara falou que ele precisava fazer exercício físico e acordar todo dia 4h30, 5 da manhã. Eu falei, meu, isso daqui me tocou. Por mais que os santos já fazem isso, claro, eu comecei a ver como que aquilo é importante. Por quê? Porque esse silêncio da manhã é o grande momento de você buscar a Deus. Comecei a acordar todo dia, 4h30, 4h40, tomava meu banho, 5 horas eu já estava com a Sagrada Escritura e com o meu coração faminto de buscar a Deus. Esses tempos eu não tenho conseguido fazer por causa da vinda do Gabriel. Mas acordava às 5 horas da manhã, fazia 1 hora de meditação. Em cima da onde? Em cima das Sagradas Escrituras. Nós católicos precisamos lembrar daquela frase de Santo Agostinho que dizia assim, ó: nós só conhecemos aquilo que, nós só amamos aquilo que conhecemos. E a Sagrada Escritura deve ser o manual de conhecimento de Jesus da vida dos católicos. João 5,39, as Escrituras dão testemunho de mim. Agora, veja bem, para você colocar tudo isso que você escutou nesse retiro em prática, se você não fazer isso daí, você roda. Você precisa ser uma pessoa virtuosa. O Hélio falou que quase ninguém prega sobre virtude. Você sabe o que a palavra virtude significa? Disposição para fazer o bem. E qual que é a primeira virtude que Santo Tomás de Aquino dizia que uma pessoa precisa ter? Porque se ele não tiver, ela não tem nenhuma outra. Alguém saberia me responder que virtude que é essa? Santo Tomás de Aquino falava que é a virtude da prudência. E quando a gente fala prudência, a gente pensa que não, você precisa... Se sem estudar, eu não vou conseguir falar sobre isso. O que é a virtude da prudência? Ela é a rainha de todas as virtudes. E a prudência está ligada a uma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Escuta aqui, Mateus 7,24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Primeiro Jesus fala, escuta a palavra. Segunda coisa, coloque em prática. Por isso que vai dizer em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Você escutou a palavra, você obedeceu a palavra. Por que você é prudente? Porque a virtude da prudência está ligada com as decisões que nós temos que tomar em nossas vidas. A virtude da prudência está extremamente interligada com a decisão que você tem que tomar na vida. Agora, por que Jesus falou que o homem prudente que decide bem é o homem que lê a palavra? Porque o Salmo 118, versículo 105 vai dizer: a vossa palavra é um facho de luz em meus caminhos. Irmãos, lembra de João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O que é a luz? É a graça. E como que a graça aumenta em você? Pela oração. Se você estiver rezando, a graça aumenta. E se você estiver com a graça firme dentro de você, a santificando, sabe o que você vai ter? Você vai ter luz para decidir não caminhar no meio das trevas. Você está magoado com uma pessoa, você está com ódio de uma pessoa, você vai lá para 1 João 3,15: aquele que odeia o seu irmão é um assassino, a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Você ouviu a palavra, você obedeceu. Se você obedeceu a palavra, sabe o que você é? Você é um homem prudente. Você tomou uma decisão baseado no Evangelho e na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer com você?
naquele momento a sua casa vai estar sobre a rocha. Sobre a rocha. Porque você escutou, porque você obedeceu, porque você colocou em prática, e ela vai ficar sobre a rocha. Mas é só ler a Sagrada Escritura? Não. Porque na meditação o Senhor me mostra o que eu devo fazer, e na oração eu recebo a graça para colocar em prática aquilo que o Senhor mostrou para mim. Você quer entender o que Santo Afonso falava sobre essa necessidade que nós temos da oração? Eu vou usar aqui para vocês aqui, ó. Olha que ensinamento bonito. Ó. A alma que não faz oração está primariamente privada de luz. Ela não sabe tomar decisão. Ela não sabe para onde ir. Ela está em trevas. O demônio engana essa alma rapidamente. Eu vejo pessoas assim na igreja o tempo inteiro. Quem conserva os olhos fechados, diz Santo Agostinho, não poderá ver o caminho que conduz à pátria. As verdades eternas são coisas completamente espirituais. Não podem ser vistas com os olhos do corpo, mas unicamente com os olhos do espírito. Isto é, podem ser aprendidas só pela reflexão e pela meditação. Aquele, pois, que não praticam a oração mental, não veem essas verdades e consequentemente não conhecem a importância de sua salvação eterna e os meios a empregar para assegurá-la. A perdição de muitas almas provém unicamente da falta da reflexão das verdades eternas, como do caminho que conduz a Deus. A Bíblia o Santo Afonso vai continuar dizendo assim, ó: toda a terra está cheia de desolação, porque há ninguém que considere em seu coração. Ao contrário, nos assegura o Senhor que quem tem as verdades da fé diante dos olhos, principalmente as da morte, do juízo e da feliz ou da desgraça eterna, desgraçada eternidade que nos espera, nunca cometerá um pecado mortal. Por isso o Divino Salvador nos admoesta que tenhamos sempre nas mãos nossas lâmpadas acesas. Estejam cingidos os vossos cins e lâmpadas acesas nas vossas mãos. Essas lâmpadas, diz São Boaventura, são as meditações piedosas, pois na oração mental o Senhor fala conosco e nos ilumina. Olha que bonito que vai dizer São Bernardo, gente. São Bernardo compara a meditação com um espelho, e com toda razão. Ele vai dizer, Santo Afonso, quando se tem uma mancha no rosto e se coloca diante de um espelho, vê-se a mancha e tira-se. Quando, porém, não se olha para o espelho, fica a mancha no rosto, porque como não se vê, não se pensa em removê-la. O mesmo se dá com a oração mental. Quando se tem um defeito, ou se encontra em uma ocasião perigosa, se vai à meditação como um espelho, descobre-se imediatamente a falta que se tem, e com a ocasião em que se acha, e vendo-a, remove. Jesus disse para os discípulos, Mateus 26, 41, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diante de Jesus, eles não oraram e dormiram. Que horas que eles dormiram? Na hora das trevas. É quando a tentação está mais intensa na sua vida, porque não é todo dia que você tem o mesmo tipo de tentação. Quando Jesus estava no deserto, o diabo foi tentá-lo. E a Bíblia vai dizer em Tiago 4,7: resistir o demônio, ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Mas o texto de Lucas vai dizer que, tendo outra ocasião, o demônio iria se aproveitar. Você vence uma tentação, ganha um mérito se você vencer, mas ela volta. E é nessa hora que você precisa estar treinado para vencer o demônio. E você precisa ter o hábito da oração. Porque quando aquele nadador, o Michael Phelps, quando aquele cara que corre, o Usain Bolt, chega e detona nas Olimpíadas, pega todas as medalhas, todo mundo fala, nossa, os caras são muito bons. Na hora que ele estava no desafio dele, ele foi muito bom. Por quê? Porque ele treinou 8 horas por dia para ser daquele jeito. Ele tem resultado, por quê? Porque ele se habituou a se preparar bem para ter as vitórias. Se nós não aprendemos a rezar,
se nós não meditarmos, se nós não disciplinarmos a nossa vida, a gente vai olhar para nós mesmos e iremos nos perguntar: eu tenho progredido na virtude? Eu tenho eliminado esse pecado? Eu consigo enojar um pecado? Como que você me diz? Por exemplo, se você falasse um pecado mortal perto de Santa Catarina de Sena, ela queria desmaiar. Por que eles têm essas coisas? Por que você me diz que quando você falava palavras impróprias perto de Santo Stanislaus Kostka, ele começava a ficar avermelhado e passava mal? Da onde vem aquilo? O coração deles estavam tão cheio do amor a Deus que eles tinham repugnância da menor culpa de pecado. Mas por que isso aconteceu? A união de alma com Deus desses santos era uma coisa tão fenomenal que eles não queriam transitar em nada que era passageiro. Eles viviam Filipenses 3:20: vós sois cidadãos do céu. Mas a vida deles era uma disciplina contínua com a vida de oração. E aí a gente começa a rezar. Se tem consolação, a gente persevera. Se está na secura, a gente não consegue rezar, fala que Deus abandonou e não quer saber de mais nada. Olha, veja bem, isso é protestantismo puro. Protestante, eles são pessoas formadas em PhD em ficar produzindo efeitos. Você viu aquele vídeo lá do Cabo Daciolo? São 9 horas da manhã, o povo não está embriagado, sabe o que é? E começou a rodar, e a igreja do pastor ajudou todo mundo rodando. Aquilo é para eles, não é para nós. Isso não é católico. Você não vai ver nenhum santo da igreja católica, São João da Cruz, Santa Teresinha, ninguém faz isso na igreja católica. Começou vindo depois dessa introdução do protestantismo. Fica tocando música protestante e quer ficar toda hora assim. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso é coisa de menino. Quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai em segredo, e o teu pai que te vê no lugar oculto recompensar-te-á. Sabe o que a gente precisa? De uma boa dose de devoção a Nossa Senhora, porque eu nunca imaginei na minha vida Nossa Senhora fazendo coisas para chamar atenção na oração. O que ela queria era o amor a Deus no seu coração. Por isso que diz em Lucas 2,19: Maria guardava e meditava a palavra no coração. Era o coração dela que era uma explosão. Agora, o padre Mariano Pinho dizia que nem os serafins do céu conseguem explicar o amor que Deus tinha por Nossa Senhora. Não, o amor que Nossa Senhora tinha por Deus. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela vivia a sua vida interior. E aí, meus irmãos e irmãs, ou a gente aprende a buscar na palavra, a meditar a palavra no silêncio, aguardar esse momento de oração, porque aí a gente vai começar a fazer o quê? A ver no nosso comportamento a prática das virtudes. E aí é interessante, sabe o quê? Por exemplo, aquilo que eu te disse, a meditação, ela é o espelho. Você pegou a Bíblia Sagrada, quer ver um exemplozinho? Vai, eu vou meditar alguma coisa. Vamos pegar essa palavra aqui, ó. Eu chego lá no meu silêncio, abro a Bíblia em Eclesiástico 21. Aí eu estou lá no meu silêncio, pedi o Espírito Santo, pedi a ajuda do anjo da guarda, rezei uma Ave Maria, estava lá. Aí eu olho aqui, ó: filho, pecaste, não faça mais, mas ora pelas tuas faltas para que sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão que matam a alma dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes, e a chaga que ela produz é incurável. Aí você pergunta assim: por que eu fiz aquele pecado? Por que eu bebi e me embriaguei? Você já foi um alcoólatra, você passou no bar e ficou naquelas companhias. Aí a pessoa, se ela tem um costume com a palavra, ela já vai lembrar um monte de coisa, porque o Espírito Santo dá luz. 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí ela vai lembrar de Sabedoria 1:12, não procureis a morte por uma vida desregrada. Aí ela vai ler isso daqui, ó: foge do pecado como se foge de uma serpente. Aí na hora você caiu, por quê? Porque você não fugiu. 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade. Aí sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa que caiu na bebida por causa disso, isso daqui vai ser o espelho. Olha, a palavra de Deus está sendo
uma luz em seu caminho, ela está te indicando por que veio a queda. Depois que ela viu isso daqui, sabe o que ela vai fazer? Ela vai orar. Que oração? Oração de súplica. E no silêncio da alma dela, ela vai falar: Senhor Jesus, eu não fui prudente, porque se eu fosse prudente eu teria obedecido a sua palavra. Mas a tua palavra vai dizer no Salmo 117:1: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Eu estou arrependido porque eu te ofendi, mas porque eu sei que o Senhor é misericórdia, eu peço perdão para o Senhor, mas depois eu vou pedir o perdão da igreja. E aí ele vai e se confessa. O que aconteceu? A palavra mostrou, ele pediu perdão. Na próxima oração dele, ele vai falar assim: Senhor, eu sou fraco, eu sou pior que o cocô do cavalo do bandido. Eu sei lá que está na sua palavra que eu sou base de barro, que sem mim nada podeis fazer. Mas também lá em Filipenses 4,13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se é o Senhor que me fortalece, o que eu preciso fazer e aonde buscar essa força? Senhor, eu preciso buscar a força na Eucaristia. Eu vou comungar com mais frequência, eu vou procurar disciplinar minha vida para conseguir mais. Eu quero, Senhor, a graça da fortaleza. O Senhor diz lá em Lucas 16,13 que o que pede vos será dado. Então me dá a graça da fortaleza. Quando vi uma ocasião de pecado, que a alma estiver orante, que ela estiver meditando, o que vai acontecer? Uma resistência maior vai acontecer. E quando a ocasião estiver vindo, ela vai fazer o quê? Eu resisto o demônio, o mundo e a minha carne. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não vou entrar naquele bar quando ele estiver voltando do trabalho, que o amigo chama ele e fala: não, tô indo para minha... Não, tô indo para minha casa, irmão, abraço. Aí ele chega na casa, sabe o que dá nessa alma? Uma sensação, mas tão maravilhosa. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora disse em Lucas 1,46: minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Não existe mais nada que possa fazer o homem ser feliz e alegre do que uma vida na graça. E aí, se a pessoa cai no pecado, sabe qual que é o grande prejuízo disso? Agostinho dizia: já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Porque a questão de cair no pecado não é que você vai para o padre e confessa e ele te perdoa, são as consequências. Cada vez que uma pessoa cai num pecado, para ela desenvolver novamente a vida sobrenatural dela, vai um tempo. Se ela estava naquela pegada, acordando 5 da manhã, rezando direto, se ela cometeu um pecado mortal, Deus não está mais na alma dela. Não está mais. Santo Afonso diz: quando uma pessoa peca mortalmente, ela expulsa Deus da alma e acolhe o demônio. Para tirar a posse de Satanás da alma, tem que ir para a confissão. E tem que confessar contrito e falar tudo para o padre. Depois que foi perdoado o pecado, fica o quê? As consequências. E até recuperar, a pessoa tem que ser muito perseverante. Por isso que há tantas pessoas que cai, nunca conseguem uma firmeza de vida espiritual. Porque tem que ter disciplina para isso. E a pessoa, ela precisa amar muito a Deus para conseguir viver a vida da graça. Jesus, a Virgem Maria, a vida de comunhão eucarística precisa ter um lugar muito central na vida dessa pessoa. E aí eu falei para o apostolado, e aí você precisa desenvolver isso daí, principalmente dentro da sua família. E aí a Igreja Católica nos premiou com a canonização dos pais de Santa Teresinha. Sabe uma coisa que eu achei incrível? O pai de Santa Teresinha era santo de verdade. Mas antes dele ser um homem casado, ele queria ser um monge. E ele foi lá no mosteiro e não aceitaram o pai de Santa Teresinha porque ele não sabia falar latim. Mas foi providencial. Mas ele estava cansado de ler as obras céticas da igreja, de buscar silêncio, ler São Bernardo, ler Santo Afonso, ele era um faminto das obras de espiritualidade. A mãe dela também queria ser freira, a mãe de Santa Teresinha, mas Deus não tinha esse projeto para eles. E um dia eles se encontraram na ponte e Deus disse no coração da Santa Zélia: esse é o homem que eu preparei para você. Sabe o que aconteceu? Quando aquele casal casou,
eles conseguiram viver dentro do seu lar o que o Papa João Paulo II tanto pede para nós, a igreja doméstica. Por quê? Porque eles já vinham de uma vida de amor, eles já estavam se preparando para isso. E aí você vai ver que é como vocês vivem hoje na vida conjugal de vocês, a reciprocidade de amor e de respeito da vida dos pais de Santa Teresinha. Aí Santa Teresinha dizia o quê? Quando eu quero ver um santo rezar, eu olho para o meu pai. Ela dizia, quando eu vou na missa, eu olho mais para o meu pai do que para a homilia do sacerdote, porque o meu pai na missa parece um anjo. Olha que coisa maravilhosa. E o que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia? A minha vocação veio do meu pai. Santa Teresinha tinha um pai com uma vida sobrenatural tão bonita dentro de casa, que ela não quis ser, por exemplo, freira, ou ir para uma ordem religiosa como Santo Inácio, que leu a vida dos santos. A leitura da vida dos santos na família de Santa Teresinha vinha do pai dela. Por quê? Porque embora ele não fosse um homem de apostolado, um padre, um bispo, mas ele sabia muito bem que a primeira função do sacramento do matrimônio é a santificação. E São Vicente de Ferrer vai dizer que Deus, que o homem dentro de uma casa, ele ocupa o lugar de Deus, e ele cumpriu de maneira muito firme. Mas por que ele conseguiu ter todos os filhos dele são santos? Uma outra filha está em processo de beatificação. Ah não, mas era só força de caráter. Não era só força de caráter. Ele tinha vida espiritual, ele tinha vida interior. Ele sentava as filhas dele, ficava contando história de santo e ficava falando de eternidade. Agora você compara o pai de Santa Teresinha, e a última vez que eu fui pregar lá na TV Evangelizar, que eu preguei no Dia dos Pais, eu fiquei estarrecido. Por quê? Porque um padre capelão estava cuidando dos presos, 500 presos. Chegou o Dia das Mães, ele foi e fez uma parceria com uma gráfica para liberarem para os detentos 500 cartões para mandar uma cartinha para as mães deles. Sabe o que aconteceu? Todos mandaram, ficou feliz as mães, receberam os bilhetinhos e tal. No Dia dos Pais eles foram fazer a mesma coisa. Eles ficaram estarrecidos. Por quê? Porque dos 500 presos que mandaram as 500 cartas, tinha 500 envelopinhos. Nem um preso mandou uma carta para um pai. E ele ficou estarrecido. Ele foi querer saber o que estava acontecendo. Uma classe de presos não conhecia o pai. Os outros conheciam o pai, mas não sabia aonde eles estavam. Os outros conheciam o pai, sabiam onde eles estavam, mas não tinha ligação com eles. Esses 500 presos deram esse resultado. E ele foi pesquisar. 85% dos detentos dos Estados Unidos estavam na cadeia por causa de uma péssima educação. Da mãe? Não. Do caráter do pai. Porque a influência do pai no caráter do homem tem uma coisa tão séria. E aí eu entendo. Por que o demônio não quer que os pais estejam vida interior? Porque ele não quer a sua filha como uma Santa Teresinha. Ele quer o seu filho como um detento. Ele quer tirar a sua vida de oração para que você também não desencadeie dentro da sua casa a vida sobrenatural. Ótimo, mais um convertemos. Eu amo esse evento, eu fico esperando ele todo ano. Mas não se esqueçam disso. Vida cristã é a prática de amor divino. E se você não estudar a fé católica, se você não ler obras espirituais, se você não busca o site do Padre Paulo, vocês precisam aprender. Porque nós queremos que tudo isso que é rezado, que é produzido nesse encontro, seja uma fonte de graça para a sua vida e para a vida da sua família. Então que você volte para a sua casa e seja uma pessoa disciplinada. E como você vai conseguir saber se você está indo melhor ou não? Uma vez por semana você vai examinar sua consciência. Como eu estou diante de Deus? Anota. A minha mãe sempre faz isso. Todo final de ano ela anota o que ela cumpriu. E nisso ela faz um caderno com propósitos. Uma vez por semana você vai e olha o seu caderno. Eu tenho cumprido isso? E vai. Se você fizer isso, examinar uma vez por semana a tua consciência e os teus propósitos, as coisas vão mudar muito. E procura viver essa vida de silêncio do amor a Deus, porque aí você vai ter a virtude da prudência. Se você tiver a prudência, você vai ter a fortaleza, você vai ter a castidade, você vai ter a justiça, você vai ter a temperança. Ela vai governar todas as ações da sua vida. E o melhor de tudo isso, você vai ter um brinde. Quando você morrer, se você for uma pessoa virtuosa, as portas do céu serão abertas para você. Um beijo no coração. Siga no caminho da fidelidade e do amor a Deus. Você pode aplaudir esse Jesus de pé, que Ele é maravilhoso.
e me abandonar no teu querer. Canta assim. Preciso fazer. Isso, vai na oração. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Meu irmão, ergue os teus braços agora e vai fazendo o teu compromisso com Deus a partir de tudo que nós vivemos neste final de semana. O Senhor nos chama a sermos profetas e missionários na nossa casa, pastorear a nossa família. O Senhor nos chama a nos aprofundar numa experiência com Ele, a ter disciplina. O Senhor nos chama a nos apoiarmos nele, a sermos as sentinelas da nossa casa, do nosso grupo. Então agora, meu irmão, solta a sua voz em agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que ouvimos, que oramos, pelos momentos que adoramos ao Senhor. E sela com Ele o teu compromisso. O Moisés nos dizia ontem que o ano de 2018 acabou porque nós terminamos o ano litúrgico. Então já vai fazendo com Ele os teus compromissos para 2019. Senhor, eu te louvo e te bendigo porque o Senhor nos atraiu aqui nesses 3 dias. E porque o Senhor falou ao nosso coração, Senhor. O Senhor chamou a nossa atenção, falou aos nossos ouvidos tudo aquilo que precisávamos ouvir. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que vivemos neste ano e te pedimos perdão, Senhor, pela nossa frouxidão muitas vezes. Te pedimos perdão porque deixamos para trás os planos que o Senhor fez para nós, porque abandonamos, Senhor, os sonhos que o Senhor plantou no nosso coração. Mas nós queremos, Senhor, nos comprometer contigo. E neste novo ano, Senhor, neste ano que se inicia em nossas vidas, seremos, Senhor, aquilo que o Senhor desejou para nós. Retomaremos, Senhor, o trabalho que o Senhor nos confiou. Retornaremos, Senhor, os sonhos que o Senhor permitiu nos nossos corações. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça. Dá-nos, Senhor, a Tua graça e ela nos bastará, Senhor, para seguirmos para onde for. Onde o Senhor for, Senhor, assim nós iremos. Ali nós estaremos, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Eu te seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.
tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Solta a sua voz, eu seguirei, Senhor. Eu seguirei. Graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Vamos aplaudir essa graça, esse amor divino que nos sustenta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Imaculada. Obrigado, santos anjos, por essa graça de Deus maravilhosa.